Somos todos? Glória a Deus, glória a Deus. Se o pessoal do louvor puder ficar aqui comigo, a gente vai ministrar junto aqui. Então chama o pessoal aí, que hoje é noite, que Deus quer falar com a gente. Essa é uma noite onde Deus quer ministrar no teu coração. Essa é uma noite onde Deus quer alinhar você com os planos dele, com a eternidade. Eu tenho certeza que nada será como antes, em nome de Jesus. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por aquilo que você está fazendo em nós e através de nós. Agora nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra, para receber mais do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo, fala com a gente, muda a nossa vida, bagunça os nossos planos, mas não nos deixa da maneira que nós chegamos aqui. Eu te peço mais uma vez, que cale-se o homem e que fale o Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Você está feliz, gente? Meu povo, vocês são a juventude ou não são? Pelo amor de Deus. Vamos nós, gente. A gente não pode perder pro cu das senhoras, não. Nós somos a juventude, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra permanece em vós e vocês venceram o diabo. Isso é motivo suficiente para a gente estar feliz da vida, animando, dando glória a Deus. Nós somos a geração do avivamento, meu povo. Vambora! Tá vendo aí, o pessoal já... aleluia, glória a Deus. Por isso eu chamei o pessoal do Music aqui, que a gente... Não vou pregar sozinho não, eles estão aqui comigo, vamos embora. A partir de agora, Difla em 2024 é chapação total, é avivamento, é confronto, é transformação e é crescimento. Vamos junto. Quero falar hoje com você sobre a geração, vou repetir que eu errei, para gravar. Eu quero falar hoje com você sobre a geração Simeão. Essa palavra o Senhor compartilhou meu coração há alguns dias atrás, enquanto eu ouvi uma canção muito linda, muito profética, de um dos ministérios de adoração que eu mais respeito no Brasil, chama Drops, da igreja lá de Londrina, a IBN, se eu não me engano, e é uma equipe de adoração que realmente é poderosa. E eles lançaram a canção de Simeão. Enquanto eu ouvia essa canção, essa adoração ao Senhor, eu fui levado às lágrimas. Eu comecei a chorar profundamente, porque aquelas palavras que Simeão liberou foram tão profundas e tão reveladoras acerca da vontade de Deus e do mover profético, que me inspirou para entender o que Deus queria comunicar, além de um choro e de uma emoção ouvindo uma adoração. Então, eu quero que você pegue a sua espada, a palavra de Deus, e juntos nós vamos ler agora Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Esse ano, o Difla Fortaleza vai ler a Bíblia como nunca antes, meu povo. Então, nos nossos cultos, traz a sua Bíblia. Eu quero saber, quem tem essa Bíblia aqui do Difla? Olha, só eu? Quem quer ter uma Bíblia do Difla assim? Então eu quero dar em primeira mão a notícia que na nossa conferência, se Deus quiser, nós vamos ter Bíblias do Difla para vender aqui, e você vai poder adquirir a sua em nome de Jesus, amém? Vamos juntos. Eu quero ler a partir do verso 22, Lucas, capítulo 2, diz assim: passados os dias da purificação dele segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Que menino era esse? Jesus. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos.
a gente está falando aqui da apresentação de Jesus no templo. E a gente está falando aqui quando os pais de Jesus, José e Maria, levam Jesus até Jerusalém para ser apresentado. No verso 25, a Bíblia fala que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Para aqui. Gente, nós temos muitos personagens na Bíblia que marcaram a história de alguma forma. Abraão é lembrado pela sua fé, Moisés pela sua liderança, Paulo pela quantidade de epístolas que escreveu no Novo Testamento. João carregava um grande amor por Jesus e é lembrado por isso. Pedro é lembrado pelo seu jeito sanguíneo, impetuoso. Tomé, quem é Tomé? Você lembra? É aquele que faltava fé, que duvidou. E o Zaqueu? Zaqueu é o baixinho que subiu na árvore para ver Jesus. Mas e Simeão? Quem era o Simeão? O Simeão, diferente desses outros homens que eu citei agora, ele não é lembrado na Bíblia, ou não é lembrado por nós. Eu ouso a dizer, quem aqui lembrava que existia Simeão? Ou quem já tinha ouvido falar do nome Simeão na Bíblia? Pois é, Simeão existiu. E ele não foi lembrado por sua liderança, não foi lembrado pela sua pregação, não foi lembrado pelo seu poder aquisitivo, mas Simeão é lembrado na palavra de Deus por esperar com grande expectativa o Messias Cristo Jesus. Diferente desses homens que eu citei, e diferente dos homens da sua época, Simeão viveu para ver Jesus. E vamos ver o contexto histórico de Lucas. Olha só, quando eu li aqui que Jesus estava sendo levado para Jerusalém, eu estou falando de uma cultura da lei do Senhor, que depois de 8 dias da circuncisão do menino, ele é levado para Jerusalém para ser consagrado ao Senhor. E foi isso que José e Maria fizeram. Mas além da consagração, os pais levam uma oferta para o templo. E ali recebiam aquelas ofertas os sumos sacerdotes, os homens que eram responsáveis por carregar, por instruir, por mostrar e ensinar a lei de Deus a todos os homens. E Simeão, a Bíblia fala no verso 25 que esse cara chamado Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E olha só o que a Bíblia fala, que Simeão, além de ele ser um homem justo e piedoso, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava sobre ele. Eu quero que você reflita, no final da sua vida, no final da sua trajetória, pelo que você quer ser lembrado? Ou, se você tivesse um único desejo para o final da sua trajetória, qual seria o seu desejo? Quando eu leio que Simeão era conhecido por ser um homem piedoso, um homem bondoso, um homem fiel, mas no final do versículo ele diz, a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem conhecido por ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser conhecidos por serem cheios do Espírito Santo? É isso que eu desejo, porque eu sei que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus que habita dentro de mim, mas tem alguns segredos sobre isso que eu quero compartilhar com você. Simeão significa, vem do hebraico, e no hebraico se lê Shimon ou Shamá, que significa ele ouviu. E por consequência, nós dizemos que o significado de Simeão é ouvinte. E o nome de Simeão tem tudo a ver com a história desse cara. Tem tudo a ver com ele. E você vai já saber por quê. Mas quais eram as qualidades de Simeão que eu aprendo na palavra de Deus e que eu desejo ter?
Simeão era um homem justo, era um homem devoto ao Senhor. Simeão era um homem piedoso. Simeão era um homem fervoroso. Ele tinha muita fé porque ele acreditava numa promessa. Ele era um homem que carregava uma esperança sobrenatural. Simeão era um homem verdadeiramente cheio do Espírito de Deus. E o que Simeão mais desejava na sua vida? Nada mais e nada menos do que viver a promessa que Deus havia feito a ele. Qual era a promessa? Ver o Cristo, aquele que traria a restauração de Israel. Mas por que Simeão, dentro do seu contexto histórico, desejava ver a restauração de Israel por meio do Messias? Bom, você sabe que o judeu, ele continua esperando o Messias. O judeu não acredita que Jesus é o Messias. Por quê? Porque o judeu esperava um Messias super-herói, guerreiro e rei, vindo com uma grande tropa, um grande exército, com muitos cavalos, e eles esperavam que o Messias fosse entrar e colocar Jerusalém no top 1 do mundo, destruir as demais nações e destruir o poder de Roma. Era isso que os judeus esperavam. Mas aí Jesus nasce de uma virgem, no meio dos animais, e quando ele entra em Jerusalém, ele entra como? Num jumentinho, contrariando o desejo dos judeus. Mas um dia Jesus, ele veio como cordeiro, mas Jesus voltará como leão. Um dia Jesus chegou sentado no jumentinho, mas Jesus está voltando para governar com cada um de nós. E o mundo conhecerá quem é o Filho de Deus. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, Simeão, ele viu além do seu tempo. Mas por que ele desejava isso? Porque o povo de Deus enfrentava muitos dilemas naquele momento da história. O último profeta oficialmente levantado por Deus para a nação foi o profeta Malaquias, e ele havia morrido há 500 anos. Olha que coisa louca. Entre Malaquias e João Batista, que foi o profeta antes de Jesus, que anunciou Jesus, passaram-se 500 anos. Uma janela de 500 anos sem um profeta de Deus na terra. Israel carecia de ouvir a voz do Senhor. Muitos sumos sacerdotes, muitos homens de Deus, homens que foram levantados para representar o Senhor, eles haviam se corrompido, eles haviam deixado a verdade das Escrituras, eles haviam abandonado o seu temor ao Senhor, e eles começaram a negociar o seu relacionamento com Deus e as coisas de Deus para obter riquezas e para massacrar as pessoas com as suas ofertas. E era óbvio que o Senhor olhava para o seu povo com tristeza. Aliás, é importante ressaltar que desde Moisés, o povo de Deus dá uma trabalheira. Sim ou não? Sim ou não, gente? Você também dá trabalho pra caramba. Pense num negócio difícil, gente, pelo amor de Deus. Ou você é fácil? Fácil nada. E com gente ruim, é com esse povo que Jesus decidiu lidar. Foi por nós que Jesus decidiu morrer. E foi por amor a esse povo, o povo de Deus, que Jesus veio. Mas os seus não receberam, não acreditaram nele. Mas todos, a quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Jesus veio para os judeus, mas os judeus não acreditaram, mas os gentios acreditaram, e nós somos os gentios. E quando nós acreditamos e recebemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Tem algum filho de Deus aqui?
Simeão estava olhando com expectativa para o Messias. E qual é o paralelo que a gente pode fazer com o nosso tempo, sobre o tempo em que Jesus nasceu? É bem verdade que o mundo já viveu momentos muito sombrios. Nós vivemos coisas semelhantes, que já passaram e que acontecem hoje, mas eu preciso te dizer que, particularmente, eu acredito que nós estamos num momento ímpar da história do mundo. E, sinceramente, eu acredito, de verdade, você pode ter uma segunda opinião, mas eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai ver Jesus voltar. Nós somos a geração que vai anunciar Maranata em todos os cantos. Nós somos essa geração. Eu acredito nisso. Mas quando a gente olha para o mundo hoje, quando a gente olha para o Brasil hoje, o que a gente consegue encontrar? Sabe, gente, a gente consegue perceber que faltam coisas básicas, como temor ao Senhor. Faltam coisas básicas como santidade, como verdade, como integridade, como intimidade. E eu não estou aqui para apontar os defeitos da igreja. Eu não sou juiz da igreja. Mas eu estou aqui para fazer um questionamento para o Samuel, que é a igreja. Você é a igreja. E eu faço um questionamento para mim hoje à noite. E se você quiser, fique à vontade de fazer esse questionamento também para você. A pergunta que eu me faço essa noite é: será que eu sou aprovado como igreja? Será que o meu noivo, o meu amado, ele tem prazer em mim? Será que a minha vida revela uma paixão desesperada por Jesus? Será que o amor que eu carrego, o que eu digo ter por Jesus, é de verdade? Será que as minhas atitudes revelam o Cristo vivo? Será que as minhas atitudes revelam o caráter dele? A pergunta que eu me faço é: como eu sou verdadeiramente quando ninguém está me vendo? Como é que eu sou verdadeiramente quando eu não estou pregando? Quando estou lá na minha casa, sem a minha veste pastoral, quando ninguém está me enxergando, como eu sou? Será que os olhos dele, ao me verem, encontram alegria em mim ou tristeza? Tem muita gente aí que acabou de ouvir o evangelho dos nazireus, dos fariseus, que aquela menina lançou agora e que deu maior confusão, e ela citou Marajó e sei lá mais o que, e tem uma parte da igreja que está batendo na menina, e tem outra parte da igreja que está levantando a menina. O fato é que eu não estou nem aí para o que você, qual é a bandeira que você está levantando, mas a coisa que eu quero focar sobre mim é que sim, muitas vezes as minhas atitudes revelam um fariseu. O que eu estou falando sobre mim, o Samuel, é que as minhas atitudes nos bastidores sim revelam um distanciamento da cruz. O que eu estou falando de mim como igreja, Samuel, é que sim, as minhas atitudes precisam ser transformadas, o meu caráter precisa ser aprovado e o meu coração precisa ser mais conectado com o coração de Jesus. O que eu estou falando, sim, é que nós como igreja precisamos caminhar para um lugar cada vez mais conectado com o céu e distante do mundo. Porém, o paralelo que eu faço com o contexto histórico de Jesus de Simeão e o contexto da nossa vida atual é que as coisas parecem que não mudaram, as coisas parecem que são semelhantes, só mudam os personagens e as estações, mas o coração corrompido do homem continua, é óbvio, porque o pecado dominou, o príncipe desse mundo governa. Mas Deus está levantando uma geração de verdadeiros nazireus, aqueles que não se contaminarão, uma geração de homens como Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Mas eu oro para que nós como igreja possamos fazer uma autocrítica sobre nós. É muito fácil a gente apontar o dedo e julgar o pecado do outro, enquanto nós estamos estragados pelos nossos próprios pecados.
É muito mais fácil a gente pregar sobre avivamento, sobre o fogo do Espírito Santo. Eu tenho sido confrontado por Deus sobre isso. O confronto que o Senhor tem trazido a mim nos últimos dias tem sido esse. É mais importante, Samuel, você ser um cristão de verdade do que simplesmente um crente ou um pastor que sobe ali para pregar uma mensagem de avivamento, que todo mundo fica pilhado e quer orar em línguas e quer sentir o xaramanaia, o xacababa e quer fluir, e quer voar, mas que quando sai desse ambiente é um fariseu. Porque é muito fácil ser do avivamento no meio da congregação, mas eu quero ver você ser do avivamento quando seu dedinho bate na quina da porta. É muito fácil você ser da geração do avivamento no meio da Different Conference ou de um culto de avivamento, mas eu quero ver você ser a geração do avivamento quando ninguém está vendo e pisam no teu calo. Eu não quero ser um pastor conhecido por orar pelas pessoas, elas caírem no chão e curar as pessoas. Isso é maravilhoso e eu sei que os sinais vão me acompanhar. Mas muito mais importante do que os sinais é a verdade que eu carrego dentro de mim. Porque o que me leva para o céu, o que carimba o meu passaporte para a eternidade, sinceramente, eu posso entregar para Jesus 1 milhão de pessoas curadas, mas se eu não tiver sido de verdade, eu vou ficar do lado de fora. Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Ele não fala, eu estou procurando adoradores, estou procurando verdadeiros. Ele está falando de verdade, de integridade, de fidelidade. Os limpos de mãos e os puros de coração. E eu estou pregando para mim, cara. Eu sou o primeiro que precisa do sangue de Jesus purificando os meus pecados. Eu sou o primeiro que precisa voltar para o caminho da excelência. Eu sou o primeiro que precisa estar alinhado com o coração de Deus. Eu sou o primeiro. Essa mensagem não é chapéu não, um chapelão para mim mesmo. Nós estamos num tempo decisivo da nossa história como igreja. E só vai sobreviver quem for de verdade. Só vai sobreviver quem tiver intimidade. Só vai sobreviver quem tiver secreto. Só vai sobreviver quem verdadeiramente amar o Senhor. Mas a Bíblia fala no versículo 26 que Simeão tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Você lembra que eu falei? Ele tinha um propósito, ele tinha uma promessa. E ele recebeu a promessa do próprio Espírito Santo. Você pode estar com o último cabelo branco, mas você não vai morrer enquanto você não vê o Cristo vivo, Jesus. E no verso 27... isso aqui faz explodir minha cabeça. Ele começa o versículo 27 dizendo: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Diflém, chegou a hora que eu e você precisamos ser conhecidos em todos os lugares que nós formos, por uma geração chamados movidos pelo Espírito. Chegou a hora dessa ser a nossa marca, dessa ser a sua marca. Aquele que vem lá, olha, ele é do Divlin Fortaleza. Ei, eles são movidos pelo Espírito de Deus. Ei, olha, lá o pessoal da Past Church, aquela galera é movida pelo Espírito de Deus. Olha, lá vem o fulano, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Eu vou até sair de perto dele, senão ele vai começar a revelar meus pecados. Lá vem o fulano, então chama ele, porque se ele chegar aqui, a ciclana vai ser curada. Olha, a pessoa está endemoniada, então chama o menino lá do Divlin, porque quando ele vem, os demônios fogem, as pessoas são curadas, existe libertação, existe transformação, existe o mover do céu.
A minha oração para a nossa geração é para que nós possamos ser reconhecidos como uma geração movidos pelo Espírito. Simeão recebeu uma promessa e ele viveu para ver a promessa. A Bíblia não fala quantos anos Simeão esperou até ver a promessa. A Bíblia só diz que Simeão obedeceu e foi fiel ao tempo de Deus até que ele visse a promessa. Eu quero dizer uma coisa: não importa o tempo que Deus te liberou uma palavra, mas o que importa é a sua dedicação em ser fiel na sua espera e na sua fé até ver a promessa de Deus se cumprindo, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele prometeu: você, Simeão, vai ver o Messias. E a Bíblia fala então que ele, movido pelo Espírito, vai até o templo. Mas preste atenção, quando a Bíblia fala que movido pelo Espírito ele foi ao templo, eu penso aqui, eu ouso dizer, que ele recebeu uma direção do Espírito Santo. Então Simeão, se levante agora e se mova até o templo. Essa atitude fala sobre obediência. Eu vou pedir só para a nossa equipe de atmosfera ajudar a gente, porque está entrando muito barulho lá de fora dos adolescentes que ainda estão brincando. Então, se a gente puder só garantir, talvez ir lá fora e ajudá-los a fazer um pouquinho mais de menos barulho, vai ser uma bênção. Voltando aqui. Essa atitude de Simeão revela o fruto de um coração dependente de Deus e revela amor, paixão e fidelidade. Essa atitude é obediência. Sabe por que muitas vezes nós não somos movidos pelo Espírito? Porque nós somos desobedientes. Sabe por que muitas vezes Deus não usa a gente mais? Porque nós somos desobedientes. Sabe por que muitas vezes a gente não flui mais no Senhor? Porque nós não estamos dispostos a obedecer, a pagar o preço de obedecer ao Senhor. Você não quer obedecer o teu pai e tua mãe, tu quer obedecer a Deus. Não, obedeça ao Senhor, mas quando teu pai manda tu comprar o pão 3 horas da tarde, tu tá caindo de sono lá, querendo tirar um cochilo, quero ver obedecer. É fácil dizer que a gente é obediente ao Senhor. Eu quero ver na casa. Eu quero ver quando tua liderança fala alguma coisa. Qual é a tua atitude? Qual é a tua posição? Obediência é fundamental para viver a promessa de Deus. Quem está comigo? Obediência. Obediência. Ser movidos pelo Espírito não significa dizer que nós seremos perfeitos. Pergunta que eu quero fazer, sincera agora. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. A irmã se empolgou, falou: você que é abençoada, mas quem é perfeito? Quem é imperfeito e precisa de Jesus desesperadamente? Ei, isso aqui é a chave que mudou a minha vida. Porque quando eu me vi no lugar de decidir em obedecer, eu dei várias justificativas para Deus porque eu não podia, mas o Senhor falou comigo: Samuel, eu não estou procurando pessoas perfeitas, eu estou procurando pessoas disponíveis. Não se trata de perfeição, se trata de disponibilidade. Se fosse por perfeição, Moisés não dava para ser usado por Deus, era teimoso demais. Isaías tinha os lábios impuros. Pedro traiu Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Mas não se trata de perfeição. Se trata de um encontro com Jesus e de uma resposta à disponibilidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Faz sentido? É um segredo para te fazer viver o teu próximo nível. Seja disponível. E a pergunta que eu te faço para fechar hoje é: o que tem te impedido de ser disponível? O que tem te impedido de dizer sim à vontade de Jesus? Gente, Simeão podia ter se corrompido.
era o mais conveniente da época dele. Ele podia ter enriquecido com as ofertas, ele podia ter se tornado uma autoridade local, ele podia ter se tornado um homem com fama, com glória, com poder, mas Simeão, ele decidiu firmemente ser disponível, esperar, obedecer, até ver se cumprir a palavra do Espírito. Obedecer a Deus é sempre o melhor, mas é sempre o mais difícil. Sim ou não? É fácil obedecer? Não é fácil. Simeão decidiu pelo caminho mais difícil, a obediência. E quando nos colocamos nessa posição de obedecer, de sermos disponíveis, nós permitimos que o Senhor, Ele nos prepare para algo muito específico. Sabe o que é? Sermos os seus profetas. Deus está levantando, gente, eu sei disso, eu creio de todo o meu coração nisso. Deus está levantando agora, nessa nação, a geração de profetas desse tempo, que como nunca antes na história do mundo, vão anunciar os segredos e as verdades do coração de Deus para todas as nações da terra. Aonde estão os profetas dessa geração? Tem algum profeta aqui, gente? Mas para ser profeta tem que obedecer. Para ser profeta tem que ser discípulo. Para ser profeta tem que ser disponível. Tem que tomar sua cruz, seguir Jesus, fazer acontecer. Tem que ser como Simeão. Jesus está levantando os seus profetas nesse tempo. E sabe o que acontece quando você é levantado para ser um profeta? Amós capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Salmo 25, 14, Davi escreve que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E essa palavra se confirma em Lucas 2,26, quando a Bíblia fala que ele havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Ei, profetas, deixa eu te falar, quando você obedece, quando você é disponível, quando você se posiciona, você ativa algo no vertical que te faz viver, no vertical que te faz viver o horizontal de forma extraordinária. Sabe que coisa é essa? O coração de Deus. Sabe o que nós precisamos para esse tempo? É do coração de Deus. Muitos querem suas mãos, a gente fala, nós queremos os seus pés. A gente está tão interessado em pedir os dons, a gente está tão interessado em pedir os milagres, a gente está tão interessado em pedir o sobrenatural, mas a gente não está disposto a viver o coração de Jesus, a ter compaixão pelas pessoas, a abraçar quem ninguém quer abraçar, acolher quem ninguém quer acolher, ofertar quando ninguém oferta, amar quando ninguém ama. A gente quer tantas vezes a evidência, mas esquece que é o bastidor que faz um grande profeta. Sabe por quê? Ninguém falava de Simeão, mas o céu falava sobre ele. Ninguém falava de Isaías, mas um dia o céu fez Isaías ser conhecido. Talvez ninguém fala de você, mas se você permanecer no lugar de dependência de Deus, de fidelidade ao Senhor e de obediência a Ele, um dia, Deus vai te levantar como boca dele para a sua geração. Talvez você não vai estar numa plataforma ministrando, mas você vai poder chegar num lugar que eu nunca vou chegar. Você vai pregar para pessoas que eu nunca vou alcançar. E não importa a posição, importa a obediência. Está vendo? Tudo fala. Deus está quebrando hoje da nossa vida esse pecado desgraçado,
esse ego inflado. Deus está quebrando a nossa vida, esse coração carrancudo, esse coração de pedra. Deus está derramando sobre nós uma nova unção, uma nova água, um novo batismo, um batismo de amor, um coração novo, um transplante de coração. É isso que Deus está liberando para você, irmão. E nos ensinando a colocar a garrafa de plástico no altar. Tudo fala. E sabe o que eu estou pedindo para Deus? Assim como esse copo me quebra, acaba com a minha raça, acaba comigo, passa por cima de mim, mas não me deixa a mesma porcaria que eu tenho sido. Eu quero ser diferente, eu quero ser como você, Jesus. Eu quero ter o seu coração, eu quero atrair o céu, eu quero ser conhecido como alguém movido pelo Espírito Santo, eu quero ser conhecido como alguém que se parece com Jesus. Eu quero ser como você, Jesus. Então acaba comigo. Será que nós estamos dispostos e disponíveis a fazer uma oração perigosa como essa? Será que nós estamos disponíveis a entregar o que mais nos custa para viver a realidade do céu hoje na terra? É difícil pregar isso. Mas o resultado de um Simeão é esse. Leia comigo. Versículo 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Em outras palavras, Simeão estava falando: eu posso morrer, Senhor, porque segundo a tua palavra, os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Deus revela os seus segredos aos seus amigos, os profetas. E Simeão, ele se colocou no lugar agora: eu posso morrer, porque os meus olhos viram não só o Messias, mas o Senhor me permitiu ver o futuro. Como assim? Ele disse: luz para a revelação aos gentios. Sabe o que Simeão estava falando? Esse menino vai tocar em quem o meu povo mais odeia, os gentios. Esse menino é o Messias que vai trazer luz para a escuridão dos gentios e glória para o povo de Israel. Jesus, o Filho de Deus, morreu por quem não acreditava nele. Jesus, o Messias, traz a luz para você hoje, para iluminar os teus caminhos e para te fazer enxergar os propósitos da eternidade. Hoje o Senhor está nos convidando, irmãos, para um alinhamento com o céu, com o propósito de anunciarmos com ousadia as verdades do coração do Pai. E quando nós nos posicionamos nesse lugar, o resultado é transformação e é salvação. Eu apontei para situações difíceis da nossa vida, da minha vida, mas eu também apontei
para o resultado de uma entrega verdadeira e real. Uma geração, Simeão, uma geração de profetas que vêm e anunciam o coração do Pai. Quantos querem fazer parte dessa geração? Fique em pé no seu lugar. Eu quero te encorajar a você não preocupar com nada e com ninguém. Nós estamos encerrando, mas eu não posso fechar esse momento sem te dar a oportunidade de se conectar com o Senhor. Talvez você tenha vivido num lugar de fariseu, de mentira. Ou talvez não. Mas o Senhor chama cada um de nós, a começar por mim, para, independente do lugar onde você esteja na vida agora, a dar um passo em direção ao coração de Deus e falar: Espírito Santo, assim como um dia o Senhor levantou o Simeão, me levanta nessa geração. Jesus, eu não tenho tanto para te oferecer, mas tudo que eu tenho eu te dou, Jesus. Jesus, eu quero ver a salvação. Eu quero anunciar a luz para os povos, Senhor. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser um profeta nessa geração. Então me perdoa, Jesus. Me perdoa pelos momentos de fraqueza. Me perdoa pelas minhas tropeçadas, pelas minhas pisadas na bola. Me perdoa pela minha infidelidade. Me perdoa a minha desobediência. Me ajuda, Espírito Santo, a ser movido pelo Senhor, a ser direcionado pelo Senhor, a ser guiado pelo Senhor. Eu não sou mais meu. Eu sou teu, Senhor. Cristo, tu és a minha porção. Tu és a minha porção. Tu és tudo o que eu preciso. Vamos juntos adorar o Senhor. Essa é a minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Este é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E essa é a minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Você pode declarar isso, essa é a minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. És a fonte que me faz cantar.
És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. És a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e um olhar que vejo ao amanhecer. Levante suas mãos e declare: e essa é a minha promessa. Eu gastarei minha vida pra te coroar, Jesus. Esse é o nosso anseio. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Essa é a minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será segredo. Tu és a fome que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa é a nossa promessa, Jesus. Nós gastaremos a nossa vida para te coroar. Nós, Senhor, como geração Difflin, a nossa promessa ao Senhor é que nós não descansaremos enquanto nós não vemos Fortaleza salva. Nós não descansaremos enquanto nós não vemos o Brasil restaurado. Nós não descansaremos enquanto nós não vemos as nossas famílias alcançadas pelo Teu amor. Nós não descansaremos enquanto nós não nos posicionarmos como profeta, como profetisa, como uma geração santa, eleita, reservada nessa geração, nessa nação. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos às nações, envia-nos ao Brasil, envia-nos aos lugares mais remotos, mas envia-nos ao nosso bairro. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos movidos pelo Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos disponíveis. Nos ajuda a obedecer. Eis-nos aqui, Senhor. Essa é a nossa promessa. Nós gastaremos a nossa vida para te coroar, para fazer o teu nome conhecido, para fazer o teu nome grande. Não mais fariseus, não mais mentirosos, não mais desobedientes, obedientes, verdadeiros e profetas. Essa é a nossa marca, Senhor. Essa é a nossa marca, Senhor. E eu declaro o fim do império das trevas sobre a nossa geração. Eu declaro o fim dos planos de Satanás sobre a geração da juventude Difflin em Fortaleza. Eu declaro encerrado os planos do diabo sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu declaro aberto uma temporada sobrenatural. Eu declaro que começa agora o melhor ano da sua vida. Começa agora a melhor estação da tua casa. Começa agora a maior ativação profética da tua história. Hoje o Senhor te chama para um novo tempo. Hoje o Senhor te chama para uma nova estação.
Hoje o Senhor te chama para um novo posicionamento. Aonde estão? É a pergunta do céu. Aonde estão os profetas de Deus dessa geração? Aonde estão os profetas de Deus dessa casa? Aonde estão os profetas de Deus em Fortaleza? Aonde estão os profetas de Deus do Brasil? Aonde estão os Simeões? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Envia-me nesse tempo, Senhor, como Simeão, como um profeta dessa geração. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado porque o Senhor está levantando nessa casa os Simeãos, aqueles que anunciarão o Teu Evangelho sem medo, sem vergonha, com ousadia e com poder, movidos pelo Teu Espírito. Eu quero abençoar você nessa noite, te lembrando que amanhã é domingo, é o dia do Senhor. E uma das responsabilidades dos profetas de Deus desse tempo é demonstrar a sua fidelidade todos os dias. Por isso, domingo é o dia que, como igreja, nós nos reunimos e congregamos. Então amanhã eu quero te ver aqui, às 9h30 da manhã ou às 5h30 da tarde. E Deus vai falar muito com você nos nossos cultos de celebração. A nossa equipe do Giflane Conference está lá no balcão de formações para te receber, tirar suas dúvidas e prepare a sua caravana, a caravana do seu Life Group, para você ganhar esse super desconto e viver os 2 dias mais insanos da sua vida aqui, 29 e 30 de março, tem Giflane Conference. Que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor do seu Filho Jesus e que o poder sobrenatural do Espírito Santo seja com você hoje, nessa semana e para todo sempre. Que a marca do céu seja sobre você, em nome de Jesus. Deus abençoe você e até o dia 16 de março no nosso Giflane Night. Nós temos um super lounge ali na arena. O lounge está formado na Arena Giflane. Passa lá para você ver as surpresas que a gente aprontou para vocês. A equipe da Atmosfera está dando tchau lá. O lounge é lá com a Yasmin, gente. Passa lá. Deus abençoe. Marca o Giflane Fortaleza nas suas redes sociais. Acompanhe a gente. E até o dia 16 de março, em nome de Jesus.